Sobre a participação ontem do Renan Santos no debate da Band TV. Ontem a gente viu que Flávio Bolsonaro e Lula não foram no debate. Púlpito deles vazio, prato perfeito para o Renan criticar. E ele fez o certo. Ele foi lá no púlpito deles vazio e falou: esses dois criminosos faltaram debate eleitoral. Por quê? Porque eles estão fugindo do povo, estão fugindo de questionamento, estão fugindo das propostas do debate de ideias, do debate de projeto de país. E esses dois fujões, que estão cometendo crime, para mim deveria ser crime eleitoral faltar debate. Os dois covardes, tanto Flávio e Lula, faltaram debate. E ainda digo mais, Flávio Bolsonaro, logo depois que acabou o debate, ele publicou nas redes sociais dele um videozinho falando: minha preocupação é com Lula, os outros não são adversários. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você é candidato. Você está entre esses candidatos para ser escolhido. E nem deveria estar como candidato, porque você só está atrapalhando as eleições. Você não tem cacife para isso. Agora, você pega o Renan Santos. Muita gente está criticando a postura do Renan Santos, falando: ele é muito agressivo, ele é muito radical. Agora, eu te pergunto, eu te devolvo aqui. Qual desses candidatos tem um partido político? Só Renan Santos e Lula. O Renan Santos está construindo um projeto com a juventude, com as pessoas, com o jovem. E esse projeto é a longo prazo. Isso é um projeto, meu amigo, que para derrotar um dia, para tirar do poder o Partido Missão, o MBL, vai ser a coisa mais difícil, porque eles têm agora uma célula muito forte que é o partido deles. Isso é algo que o lixo do Bolsonaro nunca conseguiu construir, um partido político dele mesmo. Ele que fala que é tão popular assim, nunca conseguiu. O Lula, lá nos anos 80, conseguiu construir a porcaria do PT, que até hoje a gente está aí, sofrendo para tirar o PT do poder. Porque o projeto, infelizmente, do Lula foi de alienar as pessoas, criar essa esquerda nojenta que tem no país hoje, essa esquerda lixo. E, cara, virou essa palhaçada que a gente está vendo hoje, E aí, sobre a participação do Renan ontem no debate, ele falou o que muitos têm vontade de falar, cara. E falou pouco. Hoje eu estava vendo duas notícias. Uma do Supremo, que agora decidiu que a Lei Maria da Penha vai ser aplicada a mulheres que não têm vínculo parentesco, que não tem nenhum vínculo, vai ser aplicado a essas mulheres. Ou seja, se uma vizinha der em cima de você e você não tiver afim dela, ela pode inventar qualquer denúncia contra você e te ferrar na justiça. E para você conseguir dar a volta por cima nisso, é a coisa mais difícil do mundo, cara. Então eu vou te falar uma coisa. Isso que a gente está vendo, o Supremo, e aí você vê o Flávio Feministo, aí qual o projeto que o Flávio Feministo, a lei, o projeto que ele quer apresentar para o país? 2 projetos, eu vou te falar um, eu estava lendo hoje. Quer declarar Jesus Cristo como a voz principal do Brasil. Esse é o projeto de país. País cheio de favela, criminalidade, pegando solto. O cara vem falar de Jesus Cristo. Vamos acordar para a vida, cara. Vamos acordar para a vida. Nem Jesus Cristo quer fazer parte de um projeto de um idiota desse. Vamos acordar para a vida e vamos parar com esse sensacionalismo barato aí. Porque eleição a gente vota em político para administrar. Para administrar o país, criar leis, segurança pública, saneamento, combater a desigualdade. É para isso. Não é, vou declarar Jesus Cristo como patrimônio, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, cara. Então eu não quero uma pessoa que vai votar num sujeito desse, no Flávio Bolsonaro, é um irresponsável. Sinto muito. A pessoa vem falar, mas ele é o único capaz de derrotar o Lula. Mentira! Por isso que eu falei, assistam o debate, vejam o Renan Santos.
O Renan Santos ele tentou justamente falar com esse eleitorado que é antipetista, que não suporta o Lula. E principalmente as pessoas ainda que querem votar no Flávio Bolsonaro e acham que essa família que só está atrapalhando vai fazer alguma coisa. E não vai. Então, assim, eu acho que o Renan Santos, alguns pontos que ele pode melhorar, na minha opinião, é o seguinte. O que eu percebi da postura dele no debate é que o púlpito lá do Lula e do Flávio ficou vazio, ele aproveitou e fez o certo. Só que ele começou a ficar transitando ali, ficar brincando toda hora ali e tal. Cara, você tem que ter equilíbrio. Tem que ir uma vez só e pronto. Outra coisa, às vezes, a postura, a forma de gritar ali e tal, mostra que o cara tá meio desesperado. Isso não passa uma mensagem boa pro eleitor. É claro que, para você combater esses caras, essa facção que é o PT, Lula, Flávio, Bolsonaro, essa gente, você tem que engrossar o tom com essa gente. Porque essa gente não presta, é tudo ladrão, bandido. Agora, é necessário você ter postura firme, no mínimo de postura firme, mas sem xingar, sem ficar falando palavrão o tempo inteiro, palavras pesadas. Eu acho que esse é o erro do Renan. E aí o Augusto Cury, que é o candidato do Pablo Marçal, vocês não sabem, mas o Pablo Marçal é assessor do Augusto Cury, está assessorando esse tal de Augusto Cury, que paga de isentão, de bonzinho, de equilibrado. E a gente está vivendo um momento no mundo que a gente não. Assim, é importante a gente ter uma pessoa firme, uma pessoa sensata, mas uma pessoa muito paz e amor como esse Augusto Cury aí, é o que o Brasil não precisa agora. Porque se for assim, aí deixa essa anarquia que tá aí com esse Lula que não faz nada e ainda já tá preparando a Janja para ser candidata agora. Poxa, velho. Essa mulher, essa gente aí deveria estar presa, essa gente não deveria estar solta. Entendeu? E esse país vai virar um inferno. O que eles querem fazer? Olha só o plano malicioso da esquerda. Eles querem criar um supremacismo entre as mulheres e os homens, querem colocar as mulheres como superiores para poder preparar essa carniça dessa Janja. Essa mulher é uma carniça. Carniça. Carniça, não presta. Não presta. É isso. Então, cara, em relação ao Renan Santos, eu acho que ele foi muito bem nos debates. Para ele que é candidato à presidência, você vai agora comunicar para um público mais aberto, você não está mais comunicando com a sua bolha, né? Você já está começando a furar a sua bolha quando você vai para um debate televisivo, você está comunicando para todo mundo e você tem o dever de convencer os eleitores. Esse é o papel dele. Convencer as pessoas a votar nele. Ele falou uma coisa certa, eu não quero voto de petista. Isso é certo, ele tem razão mesmo. Querer voto de uma gente burra e perversa dessa, perversa. Para mim, quem vota no Lula hoje é perverso. Que aquelas pessoas boas que votavam no Lula antigamente, hoje em dia não votam no Lula. Hoje em dia muita gente migrou para o Flávio Bolsonaro porque tem pessoas que ainda não têm uma capacidade cognitiva boa para perceber que Bolsonaro é um candidato que reelegeu o Lula. Mas essas pessoas precisam acordar. E o Renan está construindo uma candidatura da seguinte forma: ele está querendo construir, chegar nas eleições forte com os jovens. Esse é o público do Renan. E ele conseguindo isso, construir uma base com a juventude, ele sempre vai estar forte, ele sempre vai ser um candidato potencialmente forte nas eleições. Então é aí que está a questão. Por isso que o Renan, ele é um cara que vai prosperar muito a candidatura dele, sempre vai ser um cara forte, por mais que a mídia tente ignorar a candidatura dele. Então, essa é a minha visão sobre a participação do Renan no debate, né? Primeiro, ele foi bem de ter exposto Lula e Flávio que não foram no debate, né? Foi bem de ter feito aquelas falas pontuais. Aquele Augusto Cury foi contratado para tentar diminuir o Renan nos debates, para tentar falar que o Renan é agressivo, essas coisas, mas é só ele ponderar, ele pode ponderar sim, e não tem jeito, tem que ser duro sim contra Lula e contra o Flávio Bolsonaro. Então fica aí meu vídeo, se você gostou, se inscreva aí, siga e até a próxima.